Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história de um mundo onde o heroísmo é a punição final para os piores criminosos que são forçados a lutar na linha de frente contra o exército do Rei Demônio. É uma batalha sem fim, onde a morte é uma certeza para eles, mas eles podem ser trazidos de volta à vida para continuar lutando. A história segue Sylar Forbats, um condenado por assassinar uma deusa, que se depara com uma nova deusa que pode oferecer uma maneira melhor de mudar o mundo, mudar todo esse mundo. Ou seja, hoje falaremos de Condenado a Ser um Herói. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio, Zylo e Teorita tinham eliminado lá um dos aliados do Spriggan, apesar dele não ser aliado do Spriggan, né? Eles estavam voltando para a cidade, né? Conversando um pouco, até que eles se deparam com o Spriggan, porque o Spriggan estava disfarçado de um humano e ele queria se aproximar de Teorita para poder matá-la. Até porque os demônios não gostam da deusa Teorita. Então ela acaba caindo direitinho nesse negócio, nessa situação. Por sorte, o Zylo, quando percebeu que ela era o Spriggan, ele tenta atacar, mas não consegue ferir fatalmente. Só dá uma raspadinha no ombro. Passa de raspão. Só que com isso a Spriggan avança. Só que a Teorita acaba defendendo com uma adagazinha que o Zylo tinha comprado pra ela. Só que quem acaba desferindo um tiro, assim, que acaba meio que sendo fatal, quase fatal pro Spriggan, porque ele não morre literalmente muito, né? Ele só morre depois. É o Tzav, que acaba levando uma bronca do Venetin. Por quê? Porque ele pensou que o Tzav tinha atirado em um civil. Mas não é o Spriggan. Só que quem acaba encontrando o Spriggan rastejando para sair dali de perto era o Rhino, que também não é um humano. Ele faz parte da praga demoníaca também. Então ele estava disfarçado de humano, né? E ali todos os outros estavam esperando, depois que estavam esperando tanto o Rhino aparecer, né? Porque ele estava terminando de matar a Spriggan, e ele mata, literalmente. E os outros estavam esperando tanto ele quanto a Kivia, né? Mas a Kivia estava em outro lugar resolvendo uns assuntos pessoais. Mas a Francie acaba avisando que esse ataque foi só a ponta do iceberg, né? Porque enquanto eles estavam meio que todo mundo ali dentro daquela cidade, uma outra cidade estava sendo atacada ao mesmo tempo. E essa cidade acaba caindo, né? Que é a cidade praticamente a terra natal do Majestade, né? A terra natal do Majestade, né? Enquanto isso, vemos, né, que a Kivia estava confrontando o seu tio, né? Por quê? Porque ela ouviu falar que o nome do tio dela está envolvido entre os coexistentes, que é o pessoal que busca coexistência com a praga demoníaca. Eles não querem lutar, eles praticamente desistiram de lutar porque sabem, né? São pessoas basicamente covardes, né? Eu entraria nesse quesito de pessoas covardes, porque eu não sou muito de lutar, né? Eu iria tentar... Eu sou uma pessoa que gosta de tentar fazer a paz, entendeu? Gosta de tentar pregar a paz, né? Como Jesus pregou a paz, mesmo assim foi morto, mas ele pregou a paz durante todo o tempo lá que ele passou andando por esse mundo, né? Mas ele pregou paz, pregou amor, pregou um monte de coisa. Então, eu quero que o mundo seja um mundo mais pacífico, né? Sem você atirar em ninguém, só conversando. Porque violência gera violência. Conversa, você consegue chegar a um lugar, né? E nesse momento, né, a Kivia tava falando com seu tio, porque por conta dela ser parte do pessoal da coexistência, né? E pra ela, o tio dela fazer parte do pessoal da coexistência, o pessoal da coexistência em si, né? Eles são traíras da humanidade. Por quê? Porque eles estão traindo a humanidade, né? Enquanto a humanidade está ainda tentando
lutar para tentar acabar com a praga demoníaca, os outros estão meio que falando, não, isso aí a gente vai perder. O próprio tio dela fala o seguinte, a humanidade vai perder a batalha contra os demônios, né? E ele queria meio que proteger as pessoas que ele ama, no caso seus fiéis, porque ele é um sacerdote, e a sua família, no caso a Kivia e outras pessoas da família dele. E que um dia a Kivia iria entender, e que ele espera que um dia ela se alie também aos coexistentes. Ela acaba meio que num momento de raiva, de fúria e tudo mais, matando ele, né? E os membros da igreja acabam aparecendo e vendo toda aquela situação, e ela acaba sendo tratada como uma escória da humanidade, como uma pessoa que traiu a humanidade, né? Isso sendo tratado assim pelos cidadãos ali daquela cidade, né? Os cidadãos que ela estava fazendo tudo para proteger durante esse ataque. Ou seja, ela foi de uma cavaleira íntegra para uma condenada, uma assassina. Então ela acaba sendo levada para algumas pessoas julgarem o seu ato, que estavam tentando pedir para ela confessar que ela traiu a humanidade, se juntou ao pessoal da coexistência. Depois ela é presa numa cela, e nesse momento um outro sacerdote acaba se aproximando e contando para ela que ela tinha duas opções: ou ser morta assim, julgada, ser morta normal, ou se tornar uma condenada a herói. E aí ele conta que os condenados a heróis são pessoas que morreram e são trazidas de volta à vida com o poder da primeira deusa. A primeira deusa tinha o poder de trazer pessoas do outro mundo, só que as culturas acabavam se desalinhando. E aí ela escolhe se tornar uma condenada a herói. Ele dá uma espada para ela, ela mira essa espada no pescoço dela e crau! Ela decide se tornar uma condenada herói para continuar lutando. Isso é o desejo dela. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão, inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.